Boa noite a todos. Esta noite nós vamos fazer um estudo, né? O pessoal fala palestra, mas eu falo estudo, sobre esse tema, alegria de viver. Ele foi inspirado numa palestra do Jerônimo Mendonça. Se vocês não conhecem, vocês vão conhecer o Jerônimo hoje. Mas, primeiramente, quando nós falamos em alegria ou ser feliz, né? É o que todos nós almejamos, né? Aqui encarnados. Mas será que essa felicidade plena é possível no atual estágio evolutivo em que nos encontramos? Kardec pergunta para os espíritos no trecho do Livro dos Espíritos, onde ele comenta sobre a felicidade e a infelicidades relativas. Kardec, na questão 920, pergunta: o homem pode desfrutar de uma felicidade completa na Terra? Bom, diante de tudo que nós conhecemos, né? Vamos ver o que os espíritos nos responderam. Não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele abrandar os seus males e de ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. Ou seja, só relembrando que nós estamos em um processo evolutivo que se inicia com o mundo primitivo, digamos que é a primeira série, não a primeira série, é o jardim de infância do espírito, onde a força bruta, né, é o que mais fala, e hoje nós conseguimos, né, passar de ano, mas ainda estamos nos primeiros degraus do nosso processo evolutivo. Estamos matriculados numa escola, planeta Terra, que é um mundo que acomoda espíritos mais ou menos nas mesmas condições, ou seja, que ainda precisam passar por provas, porque espíritos evoluídos não tem mais o que provar, eles já sabem a matéria, eles já sabem, então não precisa mais ser provado. E ele diz aqui, uma outra questão, que é a expiação. Então nós estamos matriculados numa escola de provas e expiações. Provas a gente já sabe o que é, fazendo uma analogia com as escolas, a gente vai fazer prova na escola, por quê? Porque a gente precisa, né, dar o testemunho que a gente já sabe a matéria. E o que seria a expiação? A expiação, ela é, na linguagem popular, a colheita daquilo que a gente semeou. Então, ao longo do nosso processo de desenvolvimento, nós trazemos dentro de nós esses instintos ainda muito animalizados e agimos com indiferença muitas vezes, com brutalidade, com violência, e semeamos ao longo da nossa trajetória, às vezes, né, semeamos dor, semeamos, né, desalento para algumas pessoas. E o que nós vivenciamos nos dias de hoje é exatamente a colheita. Então, hoje é o mais importante, porque hoje vai ser o mais importante para definir o que vai acontecer no meu futuro, porque o que eu estou semeando hoje é o que, e como eu me comporto diante dessa colheita. Eu semeei cactos, agora eu estou colhendo espinhos, natural. Se eu tivesse plantado flores, estaria colhendo flores. Mas, na condição em que nos encontramos, é natural que nós erramos muito, que tenhamos errado bastante nessa caminhada. E por isso, né, nós vivenciamos algumas dificuldades ao longo da nossa existência. Então, vamos lá. E o que vem a ser resignação? Bom, eu coloquei essa palavra ali porque a gente precisa esclarecer, né? Que às vezes a pessoa acha doutrina espírita, sofrer e tem que ficar feliz e está tudo bem. Não é isso. Doutrina espírita não prega isso, né? Primeiro vamos esclarecer. Resignação é a submissão da vontade de alguém ou ao destino. Então veja, estou vivenciando uma situação em que todos os recursos, e eu estou usando toda a minha inteligência, tudo que eu posso fazer para aliviar o meu sofrimento, mas não tem saída por enquanto. Aí eu preciso de resignação.
eu vou ser submisso, não vou me revoltar contra Deus ou contra ninguém, porque eu sei que isto faz parte da minha colheita, ou é uma prova ou é uma expiação. Então, nunca devemos confundir resignação com acomodação. Acomodação é outra coisa. Estou sofrendo porque é bom, é porque eu sou bom. Não. Se existem alternativas para aliviar o seu sofrimento, você deve utilizá-las, né? Então vamos lá. Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de entrar, né, propriamente na questão o tema da alegria, né, a gente vai falar sobre as bem-aventuranças, principalmente desse tópico, porque a gente, quando lê isso, né, e não tem um conhecimento muito aprofundado da doutrina espírita, né, pode achar assim, como é que alguém que não conheça nada, né, vai achar que, como é que alguém pode ser bem-aventurado estando em aflição, passando por dificuldade? Vamos ver o que os Espíritos nos dizem a respeito disso? Do pouco que eu já fiz de exposição, a gente vai ver que as coisas vão se encaixando. Por que Jesus disse isso? Por estas palavras, bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bem dizer do sofrimento, como prelúdio da cura. Bom, também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade do porvir. Então veja, vou até fazer uma analogia aqui. A gente passou por um período de pandemia, né? E eu, como trabalhador autônomo, a gente teve que reduzir os salários, até para que todo mundo pudesse, os funcionários que fossem CLT, recebessem seu salário bonitinho, até porque não tem como pagar menos, né? E a gente não tinha como entrar no programa. Então, com essa situação, né, a gente acabou se enrolando nas contas. Normal, né? Tinha-se um número lá que a gente ganhava, isso reduziu demais, e aí o banco começou, né, a cobrar, e aí aquela questão, a gente paga a 100ª parte, até que o banco fez uma proposta para mim pagar uma pequena parcela, e ele disse assim, se você pagar só essa parcelinha aqui, a gente quita a sua dívida. E aí eu, graças a Deus, consegui e quitou a minha dívida. É mais ou menos, né, trazendo aqui para uma linguagem mais popular, né, mas traduzindo aquilo que Jesus, os Espíritos nos trouxeram aqui. Por que a gente deve se considerar felizes? Porque a gente está pagando a 100ª parte daquilo que eu fiz aos outros. A gente não paga 100%. Deus não quer esmagar a sua criatura, os seus filhos. Ele quer que elas sejam educadas. E para que essa educação surta efeito, é preciso que ele experimente aquilo que talvez ele tenha feito o outro vivenciar. Então eu fui lá, jogava pimenta no olho dos outros, era divertido, as pessoas gritavam, nossa, que legal. Mas quando cai uma gotinha no nosso olho, aí o aprendizado vem. A gente fala assim, meu Deus do céu, eu vou morrer, mas é só uma gotinha. E às vezes, né? Então, concluindo, tal o sentido das palavras: bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados. São ditosos porque se quitam e porque, depois de se haverem quitado, estarão livres. Bom, eu comecei a citar aqui um personagem da doutrina espírita, que é um grande vulto da doutrina, não é um benfeitor, assim, né? Um Bezerra de Menezes, um Chico Xavier, mas é uma figura que fez muito com o pouco que tinha. E
Por isso que eu o trouxe como exemplo, né? É o Jerônimo Mendonça. Ele é conhecido na doutrina espírita como o gigante deitado. Vocês vão entender por quê. Mais do que a gente falar muitas vezes, né? Às vezes a gente precisa de trazer exemplos, né? E o melhor exemplo seria o exemplo do Jerônimo Mendonça. Albert Schweitzer, não sei se assim se pronuncia, é um teólogo que ganhou um prêmio Nobel da Paz. Ele dizia o seguinte: dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, é a única. Então vamos lá. A biografia do Jerônimo Mendonça, me empresta aqui, por favor. É essa aqui, ó. Eu vou sortear no final. É da Jane Martins Vilela. Vou deixar aqui para vocês verem. Ela faz algumas citações no livro, eu destaquei duas aqui porque a gente vai utilizar a figura do Jerônimo como exemplo, mas concordo com ela, né? Que a intenção não é de criarmos um mito, né? Ou de endeusarmos um homem. O nosso modelo maior para a nossa conduta sempre será Jesus, tá? Então vamos lá. Fazer um breve resumo. Deixa eu pegar daqui. Bom, Jerônimo Mendonça, ele nasceu numa família muito pobre, né? E ele era o 9º filho de uma família de 10 filhos. Frequentou a igreja até os 15 anos. Até os 15 anos ele frequentou lá a igreja presbiteriana. E aos 16 ele conheceu a doutrina espírita e começou a frequentar o centro espírita, né? Trabalhava ativamente, assumiu a coordenação do grupo num centro espírita. E certa vez, assistindo uma palestra, o palestrante estava mediunizado e disse assim: Tarzan, prepare-se para a selva de sofrimento que está por vir. Ninguém entendeu nada. E ele também ficou na dúvida, porque ele se intitulava o Tarzan. Ele era um cara 100% saudável, tinha 1,83 m, porte atlético, né? E ele brincava: eu sou o Tarzan. Enfim, ele recebe de presente, que eu não vou lembrar o nome agora, mas deu um terno para ele de presente, ele era muito pobre. E naquela época lançou o filme chamado O Vento Levou. É um filme de 4 horas de duração. Ele então se motivou a ir ver o filme. Então ele se produziu, botou o terno que ele havia ganho, todo feliz da vida, e partiu para assistir o filme. E lá chegando, não tinha lugar para sentar. Ele teve que assistir o filme de pé. E aí vocês imaginam, né? Não é fácil. Um filme de 3 horas já é difícil, 4 horas então, de pé. Mas aí começa a sua dificuldade, as suas dificuldades, né? Terminada a exposição lá do filme, ele se vê como se estivesse pregado no chão. Ele não conseguia se mexer, né? Os amigos tiveram que carregá-lo para casa. Os tornozelos incharam de tal jeito que tiveram que cortar a calça. Então, a partir daquele momento, ele foi diagnosticado com artrite reumatoide, que é uma inflamação nas articulações que impede a pessoa de se mexer. E ele começou a utilizar muletas para se locomover. Ele dava aula numa escola rural e, enquanto utilizava muleta, ele ia lá de muleta. A doença evoluiu e, posteriormente, ele teve que começar a andar de cadeira de rodas. E mais à frente, né, ele praticamente ficou em cima de uma cama ortopédica, né? Não tinha o que fazer, ele não conseguia se mexer. Então, ele vivenciou muitas tormentas e dificuldades por conta dessa doença, né? Então ele era cardíaco, chegava a dias que ele tinha que tomar 20 Isordil por dia para aliviar um pouco a dor. Ali ele está com um saco de areia no peito, que era para aliviar a dor, tá? Então ele dormia com um saco de areia no peito. Não existia posição, ele sempre tinha que ficar com a posição, com a barriga para cima, tá? Aqui é ele dando entrevista, aqui ele ainda estava na cadeira de roda, e aqui, vítima de uma imperícia, por conta também da questão da doença, que estava com problema no olho,
e a imperícia do médico acabou causando a lesão, né, no globo ocular, e ele veio a perder a vista, então teve que retirar. Evoluiu o problema e ele teve que retirar depois o outro globo ocular. E aí vocês perguntam, né? Meu Deus, que sofrimento, né? Bom, os amigos vivenciavam, que compartilhavam com ele, né, a amizade, né, que o conheciam mais intimamente, dizendo assim: poxa, cara, por que a gente não vai lá no Chico e tal? Porque ele, como espírita, né, falou: cara, eu tenho o meu último desejo, eu gostaria de conhecer o Chico, porque eu estou com um problema, e esse problema, né? E os amigos, então tá, se cotizaram, arrumaram lá uma Kombi, botaram a cama dentro do carro e foram. Ele morava em Ituiutaba, né? E foram para Uberlândia, lá para o centro onde o Chico trabalhava. E lá chegando, entra com a cama. Aí entraram com a cama no centro espírita, né? E aí ele é recepcionado pelo Chico. Essa foi a primeira vez que ele conheceu o Chico. O Chico, para ele, era um mentor, né? Tinha uma outra médium, que era a Antusa, eu esqueci o sobrenome dela, que era também como se fosse uma mentora para ele, né? Uma orientadora. Mas o Chico era o extraordinário, né? Então ele chegou lá e, ao conhecer o Chico, aí: o que está vendo, meu filho? Não, é porque eu estou aí com essa dificuldade, eu acho que eu vou morrer, então eu queria vir aqui para conhecer você, que não sei o quê. E aí essa minha hemorragia que não para. Aí o Chico olhou para ele: meu filho, essa hemorragia é grave, mas você tem um outro problema mais grave ainda. Aí você imagina, né? O cara já está vivenciando uma situação dessa e chega lá para ser consolado pelo Chico, está dizendo que tem uma hemorragia, e aí o Chico diz para ele: não, meu filho, esse problema aí não é grave, você tem um problema mais grave ainda. E aí bate, né? A gente fica meio sem chão, né? E ele diz o seguinte: o seu problema, meu filho, é a síndrome do coitadinho. A síndrome do coitadinho é... E aí ele diz o seguinte: sabe por que dessa hemorragia grave? Foi porque você aceitou o coitadinho. Coitadinho do Jerônimo, as pessoas chegavam para ele, né? Coitadinho. Você desenvolveu a autopiedade. Começou a ter dó de você mesmo. Isso gerou um processo destrutivo. O seu pensamento negativo fluidicamente interferiu no seu corpo físico, gerando a lesão. Doravante, Jerônimo, vença o coitadinho, tenha bom ânimo, alegre-se, cante, brinque, para que os outros não sintam piedade de você. E o conselho, sim, ele vestiu de tal forma que ele já não mais se colocava na condição de coitadinho. Eu vou passar depois um trechinho do vídeo para vocês, porque mais importante do que falar é vocês verem ele falando, né? Então, a sua vida foi muito laboriosa, né? Sempre tendo como apoio o Chico Xavier, ele era contemporâneo do Chico, né? Então ele chegou a fundar 2 centros espíritas, os amigos ficavam carregando ele para um lado para o outro, viajavam praticamente o Brasil inteiro. O trecho da palestra que eu vou mostrar para vocês, ele sai de Ituiutaba e vai fazer palestra lá em Maringá, no Paraná, e viajam de Kombi, dentro da Kombi deitado, o tempo todo. Então ele criou uma creche, Lar Espírita Pouso do Amanhecer, porque ele tinha essa ideia de criar a creche, e ele vai lá conversar com o Chico. O Chico diz para ele assim: por que você não procura o Roberto Carlos? Naquela época o Roberto Carlos era o show, né, cara? Ainda é, mas naquela época explodiu, né? E ele pensou assim: mas o Roberto Carlos, sim, meu filho, você, digamos assim, está na mesma sintonia que ele, vai procurar ele, que ele vai te ajudar. E aí ele então se deslocam para o Rio de Janeiro, que o Roberto Carlos estava fazendo um show no Canecão, é uma casa de show lá no Rio de Janeiro, né? Como o Hard Rock aqui, não sei o nome, acho que é Hard Rock agora, né? Só que, cara, eles não tinham dinheiro para quase nada, foram comer um sanduíche. Aí quando chegaram lá na porta da casa de show, é que eles se deram conta: tá, e agora? Como é que a gente vai fazer para entrar? Como é que a gente vai fazer para falar com o Roberto? Cara, e ficaram assim: meu Deus, e agora? Aí nisso, vem passando um rapaz e olha: ô Jerônimo, o que você está fazendo aqui, cara? É você? Eu falei: sim. Você não me conhece? Não, a gente frequentou junto lá o centro espírita, que era o centro do Chico. Aí ele nem lembrava do cara.
Mas o que vocês estão fazendo aqui e tal? Naquela época o Jerônimo já era conhecido por conta dessas atividades. Ele ia na televisão dar entrevista, enfim. E ele falou, cara, a gente está vindo aqui porque a gente quer abrir lá o Lar Espírita, e o Chico pediu para procurar o Roberto Carlos. Aí a gente não sabe, não tem dinheiro nem para entrar. Eu falei, não, pode ficar tranquilo. Eu sou o gerente da casa. Entrar vocês vão. Não sei se a gente vai conseguir falar com o Roberto Carlos, mas a gente vai tentar. E aí, pode considerar dentro da casa. Aí entraram com a cama, enfim. E tem um trecho no livro até que conta uma passagem engraçada, né? Falou, as pessoas comentando, disse, nossa, o Roberto é tão bom que as pessoas até do hospital saem para viver o show dele. Terminou o show, o rapaz foi conversar com o Roberto Carlos, e o Roberto Carlos foi lá conversar com ele. E aí ele explicou a situação. O Roberto Carlos disse, me procura amanhã lá no meu escritório, em tal lugar, assim, assim. E lá chegando, o Roberto Carlos, na época, né, foi 1 milhão de cruzeiro que ele doou. Não sei quanto é hoje, não sei, mas era muito dinheiro. Foi o suficiente para abrir a creche, e foi assim que surgiu. Aí depois teve outras creches, mas aqui foram em homenagens ao Jerônimo Mendonça, proteção para a criança. Livros, ele escreveu alguns livros em parceria e outros depois que ele desencarnou. O Divaldo até comentou uma vez numa entrevista, né, se tinha notícia do Jerônimo. Sim, o gigante deitado não está mais deitado, o gigante agora está em pé. E aí contou um monte de causa engraçado, que ele era muito inteligente e perspicaz. Ele sempre fazia piada com a situação, mesmo a situação difícil. Tem um dos livros aqui, esse aqui, Asas da Liberdade. E a gente, lendo esse livro, ele nos narra várias encarnações, desde lá da época do Egito, né? E aí a gente vai vendo os motivos que o levaram àquela condição. Ou seja, sempre tem uma causa, né? Não foi só Deus não joga dados, esse aqui vai passar por essa situação. Enfim, então nesse livro, Asas da Liberdade, a gente vai ver a história contada por ele mesmo. Depois que ele desencarnou, foi ele que trouxe, né, as informações a respeito da sua vida, romanceada, né, de tudo, as escolhas erradas que ele fez. Vamos lá? Então vamos lá. Então, tem vários livros. Eu acho que nós vamos agora botar o vídeo, pode ser? Então eu queria só que vocês se situassem, porque esse vídeo, apesar de estar lá no YouTube, a gente está falando da década de 70 mais ou menos, né? Então o áudio não é tão bom. Talvez a gente pudesse até desligar um pouquinho o ar-condicionado, e só para a gente poder escutar melhor. E aí vocês vão conhecer um pouquinho, né, de quem foi o Jerônimo Mendonça. Por isto, todos nós somos desafiados a servir. Certa vez, estava marcada para nós uma palestra na cidade de Ituano. Quando decidi também sermos indispostos, febrio, a pressão alterada, e o médico nos aconselhou não sair. A situação era grave. E nós pedimos ao amigo que fosse nos substituir nessa palestra. Ele foi e teve um acidente grave. O carro capotou. Ele quase desencarnou. Na hora ele abriu o porta-luva do carro, tirou o Evangelho segundo o Espiritismo e abriu para agradecer a Deus a bênção de ter sido salvo daquele período tão difícil. O Evangelho é aberto na leitura de hoje. Se fosse um homem de bem, teria morrido. E ele nos recolou na primeira oportunidade. Jerônimo, nem para desencarnar eu estou prestando. Eu não sei qual acidente foi maior no carro ou o impacto que eu tive quando o Evangelho mostrou que eu não era um homem de bem, que se eu fosse eu teria morrido. Então o que eu devo fazer? Trabalhar. E quando se fala em trabalhar, meus irmãos, e servir, a alma estremece. Nós nos lembramos de Valdoíndio, innominável, inesquecível Valdoíndia, que um dia tratou de obsediado, jovem obsediado, arcos magnéticos, a área frutificada, preleções evangélicas,
E o rapaz recuperou-se da obsessão. Ele foi agradecer a Baturina tarde para a cabeça equilibrada. E Baturina, intuitivamente, disse ao jovem: então vamos orar. Você vai repetir as minhas palavras. Senhor Jesus, o ex-doente, Senhor Jesus, eu vos agradeço a vez no meu equilíbrio. Eu vos agradeço a vez no meu equilíbrio. Prometo ao Senhor, dar dinheiro aos pobres. Voltou à cela, adoeceu novamente. Porque quando a situação surge embaraçosa, o guia, o mentor, o amigo da casa diz: você precisa trabalhar, mas é preciso trabalhar, e a pessoa não volta mais. Que a pessoa quer um prato feito, a receita milagrosa, aquele ato de sésamo. O homem está à espera disso, mas a doutrina espírita não é uma doutrina de favoritismo. Vamos analisar, meus irmãos, quem de nós teria mais mérito? Chico Xavier está doente, 3 infartos, cego no olho, tem glaucoma no outro, sofreu uma pneumonia, caiu a pouco tempo, faltou duas costelas, é reumático, tem labirintite, sofreu 7 cirurgias, já foi tuberculoso. Por que se miséria de Menezes? Em número. E outros benefitas espirituais nunca rasgou seu corpo, fazer uma cirurgia de milagre. Ele fala, conversa, dialoga, convive com a mais elevada espiritualidade, estava se arrastando. Porque a lei não admite privilégios. Nem o Cristo teve. Jesus o caminhou numa beleza de flores. 3, 4 estações: a manjedoura, o horto, o sinédrio e o Calvário. Jesus não transitou com facilidade. Ele mesmo afirmava: eu não tenho uma pedra onde revirar a cabeça. Se eu não fiz uma cama macia, um travesseiro macio, nós fôssemos mais do que o Senhor da vida, ele não tem. E a morte desonrosa, humilhante, que ela estava criminosos e ladrões, ele passou por isso. Abandonado, traído, injuriado, escarnecido, vilipendiado, ele permaneceu sereno, amando, perdoando e servindo tanto mais. Então, por nossa vez, não vamos aguardar céu azul, sol brilhante, rede macia, casa branca, colina, brisa fresca e nenhuma contrariedade, porque nós nunca vamos encontrar isso na terra. Vamos caminhar no ultimato das dores, dos açoites, das tempestades, mas temos de caminhar, temos de servir um tanto mais. Levamos o Chico, quando nós dissemos a ele, naquela noite, a nossa voz era outra, porque o nosso cardiologista havia nos intimidado, seu coração estava no fio. Para vocês terem ideia, nós usamos às vezes 20 sortis por dia. Quando chegamos a operava, o Chico nos perguntou: como vai, meu filho? Eu: bem, Chico. Como vai, meu filho? Mais ou menos. E por que foi com você? Chico, médico, eu estou viajando no meu testado de óbito. Meu coração está no fio. Eles ouviram dizer: bendito os filhos. Existe fio de nylon, fio de aço. Porque o irmão estava dizendo que eu trabalho bem próximo ao fio. Por isso, às vezes, o cidadão já era para partir na casa de grosso ainda. Parece teimosos, mas é o bem, é o trabalho, o bem que sustenta o fio.
muita paz, e mais serviço. Então, que alegria para nós, seguidores espírita, a bênção desta fé que nos encoraja, esta fé que nos anima, esta fé que nos impele para frente, que nos dá a alegria de viver e o privilégio de servir. Esta fé que nos libertou do medo da morte e mostra que morte é vida. E eu me lembro de uma prova do Provérbio bíblico que diz assim: no túmulo de João de Souza, lia a seguinte inscrição: no túmulo de João de Souza, aqui finalmente descansa, que nunca fez outra coisa. Então, queridos, vamos trabalhar, vamos aproveitar o restinho da reencarnação. Minha mãe é uma mulher analfabeta de 82 anos, mas espírito muito inteligente. Ela chegou perto de mim e disse: você vai casar outra vez? Eu vou. Meu filho, não tenho. Eu estou quase acreditando nessa reencarnação que você tanto fala. Falei: por quê, mãe? Eu não tenho 9 filhos. Falei: tenho. Dos 9, você não é o único paralítico. Falei: sou. Falei: é o único para casa. Falei: mãe, mas eu não posso ser paralítico da alma. Paralítico do corpo é uma coisa, mas a mais terrível paralisia é da alma. É a alma que se sente inútil dentro da vida, impossibilitada de sorrir, de cantar, de amar, de falar o nome de Deus, de abençoar a cada coração. Então eu não posso me meter nas limitações do corpo, porque o corpo é uma veste que se desgasta. Mas nós somos cidadãos das estrelas, espíritos imortais. É a maior dádiva do espiritismo. Então, companheiros, o próprio guarda de trânsito reconhece isto. Abriu a 130, ele parou e falou assim: senhor, ele fala 130 nesse carro. E o guarda disse: olha o rapaz bacana. O guarda faz 18 anos que esse moço para lá, para cá, para lá, para cá. Então nós viemos felizes a Maringá, falando desse abraço espírita, essa fraternidade espírita, esta mensagem espírita de mais trabalho, de mais amor, de mais alegria no viver, porque o espírito tem que ter a alegria de viver, porque já é presente de espírita de característica brasileira. Então nós temos que mostrar o nosso contentamento dentro da reencarnação e trabalharmos um tanto mais, porque amanhã, meus irmãos, nós achamos que estamos preparados para a partida, mas eu vou contar um fato rápido para vocês. Numa madrugada, você chega lá para me fazer uma visita, me levantou o pé esquerdo e eu fiz um lado lá e nunca tinha rezado no mundo da frente, porque achei que era desencarnação. Levantou o pé direito e falou: Jesus, eu não falarei nada de ajuda. As mãos dos espíritos vieram no peito de José, amassaram o coração. Eu estou: mãe, me perdoa se eu fui um bom filho, me ajuda. Aí ele chegou meu ouvido assim: tranquiliza-te, é uma recalcitragem. Então, gente, a gente tem que trabalhar muito. Que se 60 anos de Chico foi 6 minutos, como nós estamos? Então vamos trabalhar, porque como afirmou o médico de Pedro Leopoldo: meu filho, quem não trabalha, dá trabalho. Então vamos trabalhar, e o Evangelho convite vivo de oportunidades, para que todos nós, espíritas hoje e amanhã, sejamos os trabalhadores conscientes de nossas responsabilidades, porque tudo passa, menos o tesouro das horas perdidas. Que o Senhor nos abençoe.